Graça e paz, queridos. Estamos juntos mais uma vez para a transmissão de mais uma ministração. Hoje, o último dia do culto de edificação. E eu gostaria de convidar a todos aqueles que estão acompanhando para que nós nesse momento orássemos e invocássemos a presença de Deus sobre as nossas vidas. Pai, no nome de Jesus Cristo, nos colocamos em oração na Tua presença e agradecemos ao Senhor pela Sua bondade, pela Sua graça, pelo Seu amor, pela Sua justiça. Louvamos ao Senhor por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos na Tua presença. Meu Deus, para invocarmos o Teu poder e presença sobre nossas vidas, Pai. Para que as nossas vidas sejam alinhadas ao Teu propósito e ao Teu plano perfeito. Agradecemos por cada benefício do Senhor, meu Pai, por mais um dia de vitória, por mais um dia de conquista. Agradecemos ao Senhor, meu Deus, pela oportunidade da vida que o Senhor nos dá a cada amanhecer. Agradecemos por toda a provisão sobre nós, sobre a nossa família, sobre o nosso lar. Agradecemos por todo o mantimento. Agradecemos ao Senhor, meu Deus, por toda a providência do Senhor, que tem demonstrado, meu Deus, que a sua misericórdia se renova a cada manhã. Tem demonstrado, meu Deus, a sua fidelidade, mesmo quando em muitos momentos nós somos infiéis, mas ainda assim o Senhor continua fiel. Tem demonstrado, meu Deus, o seu amor, a sua justiça, e nós queremos agradecer ao Senhor, meu Pai, por cada benefício do Senhor sobre nós, meu Deus. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem acrescentado em nossas vidas, Pai. E nós reconhecemos, meu Deus, que não temos nenhuma dignidade para os benefícios e para as dádivas do Senhor, mas é pelo sacrifício de Jesus Cristo, é pelo fato que nós temos uma aliança através do sacrifício de Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador, que nós temos, meu Deus, a dignidade em Jesus para sermos abençoados, para sermos participantes de cada bênção, de toda dádiva do Senhor. E isso é motivo para nós agradecermos ao Senhor constantemente, Pai, porque o Senhor é o único e verdadeiro Deus. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é fiel, o Senhor é o único que é digno de ser adorado, exaltado, engrandecido e glorificado. Nós reconhecemos e declaramos a sua majestade, a sua grandeza, reconhecemos e declaramos, meu Deus, a sua soberania, Pai. Reconhecemos a Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador. Reconhecemos ao Espírito Santo como nosso conselheiro, guia e ajudador. E queremos, meu Deus, no nome de Jesus Cristo, pedir que o Teu Espírito Santo venha mover-se em cada um de nós. Oramos para que tudo, meu Deus, em nós seja alinhado com a Sua perfeita vontade. Oramos para que o Senhor, meu Deus, alinhe a cada dia e se apodere do nosso espírito, da nossa alma e do nosso corpo. Que todo o nosso ser se prostre diante do Senhor, meu Deus. Que todo o nosso ser, meu Deus, reconheça a Sua grandeza. Que todo o nosso ser, meu Pai, venha se curvar diante da Tua presença, meu Pai. Espírito Santo, toma as nossas vidas em Tuas mãos. Espírito Santo, eu te peço que a Tua unção poderosa venha encher cada um de nós que estamos ligados neste momento por esta oração, por esta ministração a Deus. Enche-nos, Espírito Santo, transborda-nos de alegria, de satisfação. Coloca, Espírito Santo, em cada um de nós a alegria da presença de Jesus Cristo. Coloca em cada um de nós a alegria da vida eterna, Senhor. Que nós sejamos restaurados, Senhor, diante de qualquer dificuldade que tenha se manifestado em nossas vidas. Que nós sejamos nesse momento, pela Tua presença, revigorados, fortalecidos, capacitados, Senhor. Que neste momento, meu Deus, seja removido pela Tua presença e poder em nós toda insatisfação, toda fraqueza, toda debilidade, todo cansaço, todo sentimento, meu Deus, de agonia. Remove de nós agora, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Que haja sobre nós, meu Deus, o Teu refrigério. Que haja sobre nós, meu Deus, uma alegria verdadeira, uma satisfação plena. Meu Deus, que haja sobre nós um gozo, meu Deus, da Tua presença, meu Pai. Que esse desejo de ser cheio do Teu Espírito Santo venha se multiplicar. Meu Deus, que o Teu Espírito Santo nos encha, não apenas neste momento de oração, mas durante toda a ministração. Que nós sejamos tocados, que nós sejamos, Senhor, ministrados, que nós sejamos impactados pela Tua presença, pelo Teu poder, Senhor.
no nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, abençoa cada família que está neste momento reunida, cada pessoa que está ouvindo ou que ouvirá essa ministração. Espírito Santo, trabalha em cada mente, em cada coração, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, abençoa cada lar com alegria, com paz, com satisfação. Abençoa cada família, meu Deus, em harmonia, em tolerância, em compromisso, em fidelidade. No nome de Jesus Cristo, prospera, Senhor, a cada família. Alinha cada família ao Teu plano e ao Teu propósito perfeito, Senhor. No nome de Jesus Cristo, eu lhe peço, meu Deus, que o Senhor libere também anjos agora para guardar, meu Deus, cada pessoa que ouvirá esta palavra. Que Teu Espírito Santo cele as suas mentes e os seus corações, para que não apenas estejam atentos, mas para que recebam tudo aquilo que foi ensinado, tudo aquilo que foi ministrado, Senhor. No nome de Jesus Cristo, Espírito Santo, que a Tua palavra, como uma semente poderosa, venha frutificar em nossas vidas, para nós a cada dia estarmos alinhados ao propósito de Deus, para nós a cada dia, Senhor, estarmos sendo direcionados e guiados pela Tua presença. Senhor, nós agradecemos pela Sua bondade, pela Sua misericórdia, pela Sua fidelidade e pelo Seu amor e pelo privilégio de sermos chamados Teus filhos, Senhor. Obrigado, meu Deus, por este momento tão precioso. Toma as nossas vidas em Tuas mãos, mais uma vez eu te peço. E alinha, meu Deus, a nossa vida ao Teu propósito. Cumpre em nós, meu Deus, a Tua perfeita vontade. A Ti nós damos a glória, a honra, o louvor e a adoração. No nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 17. Gênesis, capítulo 17, do versículo 15 ao versículo 17. Diz assim a palavra: Disse Deus mais a Abraão: A Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome, porque eu a hei de abençoar e te darei dela um filho, e a abençoarei, e será mãe das nações. Reis de povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração: A um homem de 100 anos há de nascer um filho, e dará à luz Sara, da idade de 90 anos. Continuamos com o tema e hoje concluímos o tema do terceiro dia de edificação, nossa colheita. Eu creio que desses 2 dias nós aprendemos um pouco sobre a nossa colheita, sobre os propósitos de colheita de Deus, sobre as nossas vidas, e hoje nós vamos, com certeza, acrescentar um pouco mais de conhecimento, aquilo que nós necessitamos para realmente colhermos as dádivas, as promessas e os propósitos de Deus sobre a nossa vida. Nós entendemos ontem que nós precisamos estar com o nosso coração alinhado, com a nossa motivação correta, alinhado a Deus, para que nós venhamos alcançar essa colheita. E claro que, para que nós realmente sejamos participantes das colheitas, ou da colheita de forma geral, de Deus sobre as nossas vidas, nós precisamos, primeiramente, entender, saber a que essa colheita se aplica. E claro que quando se fala de colheita da parte de Deus sobre nós, claro que significa que essa colheita ela se aplica a tudo aquilo que esteja de acordo com o propósito de Deus. Tudo aquilo que esteja de acordo com o plano e o propósito de Deus para nossas vidas se caracteriza como uma possível colheita sobre nós. E possível por quê? Porque da parte de Deus está estabelecido, da parte de Deus já está determinado sobre nós a colheita, as bênçãos e as promessas. Mas nós sabemos que não depende só de Deus, porque da parte que cabe a Deus, Ele já fez o que deveria ser feito, Ele já
providenciou tudo. Então a parte que cabe agora é a nós fazermos aquilo que devemos fazer mediante a direção, mediante o conhecimento e a sabedoria de Deus sobre as nossas vidas. Então a colheita, ela se aplica a tudo que esteja de acordo com o propósito de Deus para nós. E nós podemos pensar, e qual é o propósito de Deus para nós? Como é que nós podemos realmente identificar que algo que nós queremos alcançar, que uma colheita que nós almejamos e estamos buscando, ela esteja de acordo com esse propósito de Deus? É simples de nós medirmos isso, de nós avaliarmos se a nossa colheita está alinhada. A nossa colheita, para que ela esteja alinhada de acordo com o propósito de Deus, ela tem que ter que ver com tudo aquilo que seja justo, com tudo aquilo que seja reto, com tudo aquilo que seja verdadeiro, com tudo aquilo que não prejudica outras pessoas e com tudo aquilo que esteja de acordo com os princípios de Deus. É simples nós identificarmos se aquilo que nós desejamos, aquilo que nós queremos como uma colheita para as nossas vidas, se realmente está de acordo com o propósito de Deus. Eu vou repetir: tudo aquilo que seja justo, tudo aquilo que seja verdadeiro, que não prejudica pessoas e que seja de acordo com seus princípios. Se segue a esses critérios, naturalmente é o propósito de Deus para as nossas vidas. Tudo que é justo, tudo que é verdadeiro, tudo o que não prejudica pessoas e que esteja de acordo com seus princípios. Claro, os princípios que estão na sua palavra. É simples nós entendermos os propósitos de Deus para as nossas vidas, porque às vezes acontece esse tipo de questionamento. Como que eu saberei se isso que eu quero, se esse meu propósito, se esse meu desejo, se essa minha busca realmente é a vontade de Deus? Esses critérios que são simples, eles podem determinar se a nossa colheita, a colheita que nós almejamos, se ela está alinhada com o propósito perfeito de Deus ou não. É uma forma muito simples de nós medirmos. E, infelizmente, a realidade que acontece com alguns é que, mesmo quando se cumprem esses critérios, alguns filhos de Deus abrem mão da sua colheita. Mesmo que aquilo que esteja buscando, mesmo que aquilo que queira esteja de acordo com o propósito de Deus, mas a realidade é que muitos filhos de Deus têm simplesmente deixado de lado, deixado no esquecimento, até mudado a direção da sua colheita, da colheita que poderia ser uma realidade para a sua vida e que, na verdade, é o propósito de Deus para si. Mesmo que cumpra esses critérios, se aquilo que quer é justo, se aquilo que quer é verdadeiro, se não prejudica pessoas, se está de acordo com os princípios de Deus, mas muitos têm simplesmente deixado de lado. Muitos abrem mão dessa colheita. E simplesmente porque muitos não têm cumprido, ou melhor, não têm entendido a forma como Deus move-se, a forma como Deus age para que essas promessas elas sejam uma realidade. A questão, queridos, como eu sempre deixo claro, é que Deus ele não complica nada em relação às suas promessas e à nossa colheita. Deus ele não complica. A realidade, a grande verdade é que nós complicamos o que Deus precisa fazer sobre as nossas vidas. Porque, como eu sempre digo, a questão e a realidade é que Deus ele não vai nos abençoar, Deus não vai nos proporcionar suas dádivas em um momento para que em um outro momento muito breve nós venhamos desperdiçar tudo isso, porque essa não é a realidade de Deus. E nós vemos esse princípio em muitos contextos bíblicos. A própria Bíblia diz que nós somos mordomos. Mordomo significa alguém que administra. Nós vemos um exemplo claro quando Jesus Cristo multiplica os 5 pães e os 2 peixes,
e depois que todo mundo come, depois que todo mundo sacia-se, o que é que ele diz? Agora junta tudo para que nada se perca. Por quê? Porque Deus é completamente contrário a nós desperdiçarmos, a nós não valorizarmos aquilo que Ele faz em nossas vidas. É por isso que a colheita que procede de Deus sobre as nossas vidas, ela exige critérios. Não é porque Deus seja exigente, é porque naturalmente nós enfrentamos alguns obstáculos. O primeiro obstáculo somos nós mesmos. Nós temos o obstáculo do sistema, daquilo que está ao nosso redor. E nós temos o obstáculo também do império das trevas, que é o nosso inimigo natural e direto. Então Deus, Ele estabelece critérios para a nossa colheita, para aquilo que nós buscamos e queremos alcançar. Não é pelo fato de Deus ser exigente, é simplesmente pelo fato de Deus mover-se para nos abençoar, mas também para nós mantermos, sem desperdiçarmos ou desvalorizarmos aquilo que Ele nos proporciona e aquilo que Ele nos dá. E infelizmente a realidade é que muitos, mesmo que cumpram esses critérios, alguns abrem mão da sua colheita. Simplesmente porque nós temos um defeito, e isso, claro, pode se declarar como um defeito, é que nós costumamos limitar o agir de Deus sobre a nossa colheita. Essa é uma realidade em quase 100% dos filhos de Deus. Nós costumamos limitar o agir de Deus sobre a nossa colheita. Ou seja, o que significa nós limitarmos o agir de Deus sobre a nossa colheita? É nós procedermos da mesma forma que Abraão, ele procedeu. Eu sei que todos conhecem a história de Abraão, porque Abraão é um homem que é referência na Bíblia. Abraão é o pai da fé, é aquele homem que foi chamado por Deus e que cumpriu um propósito de forma muito espiritual e muito plena, como o próprio Deus estabeleceu sobre Abraão. Ele é pai de multidões, e foi quando estava vivo. E naturalmente Abraão é um dos gigantes da fé que a Bíblia descreve. Mas a realidade é que Abraão, antes de se tornar de forma plena esse gigante de fé, a realidade é que Abraão, da mesma forma, ele recebeu uma promessa de Deus. Ele recebeu da parte de Deus a promessa de uma colheita sobre a sua própria vida. Deus disse que iria abençoar Abraão, Deus disse que iria levar ele para uma terra boa, e ele iria possuir esta terra. E Deus fez a promessa de que Abraão seria pai de multidões. Então havia da parte de Deus sobre a vida de Abraão a promessa de uma colheita, em muitos aspectos. Em muitos aspectos havia da parte de Deus uma promessa sobre colheita na vida de Abraão. Mas Abraão, naturalmente, mesmo que fosse estabelecido como pai da fé, mas Abraão ele era humano, ele tinha debilidades como nós temos debilidades. Abraão não era menos humano do que nós somos. E ele também, ele limitou o poder de Deus. Porque a partir do momento que Deus promete para Abraão que ele faria todas essas coisas na sua vida, que isso seria uma colheita para a vida de Abraão, nós vemos aqui o próprio relato dos versículos que eu li, quando Deus ele muda o nome de Sara, e já havia mudado o nome de Abraão, e ele agora fala de forma direta sobre a esposa de Abraão. Quando a gente lê o contexto da vida de Abraão, aqui nós lemos o capítulo 17, mas se você ler no capítulo 15, Deus ele faz essa mesma promessa a Abraão, não do jeito que está aqui no capítulo 17, mas ele faz a promessa de que Abraão seria uma bênção, de que Abraão seria pai de multidões, no capítulo 15. O que significa isso? Que essa promessa que Deus agora
ele renova e estabelece mais uma vez sobre a vida de Abraão, ela foi feita alguns anos antes. E nós sabemos que desde o momento em que Deus faz essa promessa dessa colheita para Abraão, até o momento em que se cumpre com o nascimento de Isaac, passam-se mais ou menos 25 anos. 25 anos é muito tempo, mesmo para alguém que viveu muito como Abraão, que tinha uma expectativa de vida muito grande, bem diferente do que nós temos hoje, do que é a realidade hoje. Mas 25 anos é muito tempo. Em 25 anos, muita coisa pode acontecer, muita coisa pode mudar. Inclusive, a nossa própria expectativa, a nossa própria fé, ela pode ser abalada pelo tempo decorrido em relação à colheita que nós esperamos. E a realidade é que mesmo que Deus tivesse dito para Abraão alguns anos atrás que ele iria ser pai de multidões, que ele iria ter uma colheita sobre a sua vida, e neste momento, no capítulo 17, quando Deus mais uma vez renova essa mesma promessa, e agora acrescentando a Sara, porque neste momento aqui, Deus, ele deixa claro para Abraão, porque a primeira vez que Deus fala, Deus diz que Abraão vai ser pai de multidões, mas naturalmente nós sabemos que Sara era uma mulher estéril, eles não tinham filhos. Eles já estavam numa idade, quando Deus fez a primeira vez a promessa, eles já tinham uma idade avançada. E agora já tinham passado mais alguns anos, então eles estavam ainda mais velhos. E Deus renova a promessa. E claro que eles não tinham tido nenhum filho até esse momento. Até o momento em que Deus, mais uma vez, renova a promessa, Sara continuava estéril. Continuava sem ver o resultado da promessa. Mas até então a promessa tinha sido feita a Abraão em primeiro lugar. O que significa? Que Abraão seria o pai de multidões, mas isso não incluía Sara. Por quê? Humanamente falando, porque Sara era estéril. Só que agora não, agora Deus ele vai muito mais além em relação à sua promessa e à sua capacidade, ao seu poder infinito. Ele diz que Sara, que o filho que Abraão terá, ele vai proceder de Sara. Ele diz aqui, porque eu hei de abençoar, no versículo 16, e te darei dela um filho, e te abençoarei, e será mãe de nações, reis de povos sairão dela. Deus agora neste momento, ele deixa bem claro para Abraão a sua promessa. Ele deixa bem claro como seria, porque até esse momento Abraão então, ele simplesmente, ele seria pai de multidões, mas não tinha nada dito por Deus que Sara que esse filho e que essa nação procederia de Sara, procederia de Abraão. É tanto que Sara, por não crer nisso, por não crer que ela poderia fazer parte dessa promessa, ela oferece a sua serva Agar. É quando Abraão realmente comete um equívoco, e mais na frente nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas aqui neste momento Deus inclui Sara, o que torna, humanamente falando, a promessa e a colheita ainda mais difícil, ainda mais improvável. Por quê? Porque Abraão, ele não tinha tido filhos até aquele momento, e Sara era estéril. Humanamente, ela não tinha como gerar um filho. E aí, o contexto segue dizendo que, no versículo 17, então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração, a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e dará à luz Sara, da idade de 90 anos. Ou seja, essa atitude de Abraão, ainda que Deus tivesse feito a promessa há alguns anos atrás, e viesse renovando essa promessa em determinados momentos, mas a realidade é que neste momento aqui, Abraão, ele limitou o agir de Deus sobre a sua colheita. Ele simplesmente limitou aquilo que Deus poderia fazer sobre a colheita dele. Por quê? Porque ele riu, ele disse, como que eu vou gerar um filho? Como que minha mulher pode gerar um filho?
Eu tenho 100, ela tem 90. Quando Deus fez a promessa, eu tinha 75, ainda estava mais jovem, tinha mais vigor, mas agora eu já tenho 100. A minha mulher tem 90 e ela, para agravar ainda mais, ela é estéril. E a Bíblia aqui descreve que Abraão, ele riu. Abraão, ele questionou a Deus. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse do seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e dará à luz Sara da idade de 90 anos. Abraão simplesmente ele limitou o agir de Deus sobre a sua promessa. Como eu disse, é assim que infelizmente nós procedemos. É por isso que nós desistimos de coisas, de colheitas que estão de acordo com o propósito de Deus para nossas vidas, mas muitos de nós temos simplesmente deixado de lado. Nós abrimos mão daquilo que realmente é o propósito de Deus para nossas vidas, que trará nas nossas vidas acréscimo, que trará nas nossas vidas satisfação e alegria. Alguns têm aberto mão, simplesmente têm deixado de lado. Alguns abrem mão, porque limitam o poder de Deus sobre a sua promessa. Abraão, ele duvidou que Deus realmente pudesse fazer depois de 25 anos que ele havia prometido. Depois de passar tanto tempo, ele já estava mais velho, Sara continuava estéril. Abraão duvidou. Abraão realmente questionou se essa colheita que Deus havia prometido poderia tornar-se uma realidade. Por isso a Bíblia diz que ele riu. E quando nós lemos o contexto da história de Abraão, você vai ver que lá na frente Sara também ri. Agora é diferente, porque agora não é mais Deus falando diretamente para Abraão através de uma oração, de um momento de intimidade. Mas no momento em que a Bíblia diz que 3 anjos se apresentam-se a Abraão, que um naturalmente representa Jesus Cristo, porque Abraão se prostra diante dele e oferece sacrifícios e ele aceita. Anjo comum não aceita sacrifício. Anjo comum não recebe nenhum tipo de adoração, mas esse que se apresentou com os 2 anjos que destruíram posteriormente Sodoma e Gomorra, esse recebe a adoração de Abraão e esse come e recebe o sacrifício. Então, naturalmente, esse anjo, esse terceiro anjo, que é chamado de anjo do Senhor, era claramente uma manifestação de Jesus Cristo, que na teologia é chamado de teofania. E ele mais uma vez renova agora de forma física, porque ele estava manifesto fisicamente, tanto que ele comeu com Abraão. Ele mais uma vez ele renova a promessa. Ele mais uma vez renova para Abraão a promessa e diz que Sara vai dar à luz. E a Bíblia diz que Sara estava na tenda, próximo. E lá dentro da tenda Sara riu. Por quê? Porque ela tinha 90 anos, ela já estava fora da idade, humanamente falando. E, como eu disse, para agravar, ela era estéril. E a Bíblia diz que ela riu quando Jesus falou, ou quando o anjo do Senhor falou que ela iria gerar um filho. E veja que Deus já tinha feito a promessa antecipada para Abraão aqui nesse momento. Aqui nesse momento Deus antecipa que Sara iria ser mãe de gerações. Que nações iriam proceder dela, reis. E quando é renovado um pouco mais adiante essa promessa, aí Sara também, do mesmo jeito que Abraão, ela limita o poder de Deus. Infelizmente nós agimos dessa mesma forma. O nosso procedimento, infelizmente, é da mesma forma que Abraão e Sara. E é simplesmente por isso que alguns de nós temos tido, em alguns aspectos das nossas vidas, uma vida frustrada. E às vezes, por ter um aspecto da nossa vida frustrada, sem expectativa, isso afeta outras áreas que nós podemos até estar tendo resultado, até estar tendo êxito, mas infelizmente afeta. Por quê? Porque nós estamos fora do propósito real de Deus. Por isso que muitas pessoas, como eu disse ontem, carregam jugos e fardos que não são jugos que foram impostos de forma alguma por Deus, por Jesus. Porque Jesus deixou bem claro que o jugo dele é suave e o fardo é leve. E muitas pessoas carregam jugos nas suas vidas,
simplesmente porque elas decidiram desistir da colheita e da promessa de Deus para a sua vida. E eu torno a dizer, estou falando de colheitas que estão alinhadas ao propósito de Deus. Colheitas que realmente são a vontade de Deus, porque às vezes, infelizmente, nós nos deparamos com algumas coisas, algumas colheitas que as pessoas querem, que estão totalmente fora do propósito de Deus. E eu vou citar um exemplo. Eu conheci no passado um casal que eles não podiam ter filhos. O homem era estéril, ao contrário, aqui era Sara e o homem, nesse caso o homem era estéril. E nós sabemos que ter um filho, com certeza, é o propósito de Deus para qualquer casal. Isso é uma coisa indiscutível. Um filho, ele claramente é o propósito de Deus para a vida de qualquer casal. O que passa disso, com certeza é do maligno. Porque esse é o propósito de Deus. A Bíblia diz no Salmo 127 que os filhos são a herança do Senhor. Então, naturalmente, é o propósito perfeito de Deus que um casal gere filhos, que casal gere uma posteridade. E esse casal, infelizmente, eles não tinham filhos. Sabe o que aconteceu? Infelizmente, porque havia esse desejo muito grande, havia esse propósito da parte deles, e era o propósito de Deus, mas sabe qual foi o final da história desse casal? Eles se separaram, porque não conseguiam ter filhos, e infelizmente a mulher se casou com outro, e gerou um filho com outro marido. Ou seja, de certa forma, esta mulher, ela estava fazendo algo que era o propósito de Deus, porque ela gerou um filho. Só que infelizmente ela fez isso quebrando o princípio de Deus, porque ela terminou o seu casamento, separou-se do seu marido e foi gerar filho com outro homem. Infelizmente, tem muitas pessoas que entendem e buscam colheitas que quebram princípios de Deus. Como eu disse no início, que prejudicam pessoas. Esse é um exemplo bem claro. Com certeza, esse homem que foi deixado de lado porque não podia gerar um filho, ele com certeza foi prejudicado, com certeza ele sofreu. A mulher, ela cumpriu o propósito pessoal dela. E também, aparentemente, um propósito de Deus, que é que um casal tenha filhos, só que ela cumpriu quebrando princípios. Então, naturalmente, ela fez algo que com certeza foi fora do propósito de Deus. Então a gente precisa ter cuidado. Tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é reto, tudo que é verdadeiro, tudo aquilo que não prejudica pessoas, e tudo aquilo que é baseado com os princípios de Deus, esse é o propósito de Deus perfeito e santo para as nossas vidas. Mas infelizmente muitos filhos de Deus que cumprem os critérios de coisas, de colheitas que querem, que almejam, que desejam, que estão de acordo com o propósito de Deus, eles têm desistido. Simplesmente porque limitam o poder de Deus. Como Abraão limitou. Como Sara também limitou, porque os dois riram. Os dois questionaram, mas como que nós podemos gerar um filho nessa idade? Como que nós podemos estabelecer ou gerar uma geração ou várias nações, como Deus prometeu, se os dois são mistérios? Simplesmente porque eles limitaram o agir de Deus sobre a colheita deles. Infelizmente, queridos, há coisas que nós desejamos tanto, que nós queremos tanto, e que cumprem os critérios, que estão de acordo com o propósito de Deus. Mas a realidade é que alguns de nós não cremos que isso pode acontecer.
Tem coisas que nós queremos que são justas, que são verdadeiras, que estão alinhadas totalmente com o propósito de Deus. Mas a realidade é que a gente desiste, por quê? Porque nós não cremos que Deus pode fazer. Por quê? Por causa das impossibilidades. Por causa de tudo aquilo que cerca o que esteja ao redor ou acontecendo, que faz com que essa colheita que nós buscamos, ela pareça ser uma colheita impossível, como era para a vida de Abraão e para a vida de Sara. Humanamente falando, era impossível Abraão e Sara gerarem um filho. Por quê? Porque naquele tempo não havia, com certeza, o desenvolvimento da medicina como hoje tem. A fertilização, esse progresso todo que houve. Tratamentos médicos, nesse tempo não havia. Então, humanamente falando, era impossível que Abraão e Sara, eles pudessem gerar um filho. Mas eles queriam tanto, era algo que com certeza era aparente na vida de Abraão e na vida de Sara. Tanto que quando Deus faz a primeira vez a promessa para Abraão, de que ele seria pai de multidões e de gerações, o que é que Abraão diz? Ele diz, olha Senhor, mas eu não gerei filho. Quem vai herdar a minha herança é o Damasceno Eliezer. Ou seja, Abraão estava falando de um servo dele que já estava determinado por ele próprio, por Abraão, a herdar a sua herança. Por quê? Porque até aquele momento ele sabia que era impossível ele gerar filhos. Por quê? Porque a sua esposa era estéril. E Abraão, com certeza, era um homem fiel à sua esposa. Era um homem que amava a sua esposa. Mas a realidade é que ele não cria que isso poderia acontecer. E isso é comprovado aqui no momento em que ele questiona. Eu já tenho 100 anos, Sara tem 90. E ele chega ao ponto de rir. Claro que ele não riu escarnecendo de Deus. Com certeza ele riu julgando-se a si próprio. Mas simplesmente a atitude de Abraão também, junto com a atitude de Sara, infelizmente é a atitude de limitar o agir de Deus sobre aquilo que era a sua colheita. E nós agimos da mesma forma e desistimos de coisas que nós queremos tanto, coisas que nós desejamos tanto, que nós chegamos a sonhar com essas colheitas, com essas coisas que nós almejamos, mas a gente simplesmente desiste. Por quê? Porque na realidade nós não cremos que elas podem acontecer. E isso se caracteriza em simplesmente limitar o agir e o poder de Deus. E quando é que isso se agrava ainda mais? Quando é que nós agravamos ainda mais esse limitar do agir de Deus? É quando nós medimos a nossa colheita, aquilo que nós queremos, com as nossas próprias debilidades e fraquezas. Sabe por que muitas pessoas não creem que podem tornar-se um homem ou uma mulher de Deus? Porque ele associa essa colheita e essa bênção às debilidades dele. Eu nunca vou poder ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, porque eu tenho muitos pecados. Eu tenho muitas coisas ruins, eu tenho muita ferida dentro de mim, eu tenho muita inclinação, aquilo que é imoral, aquilo que é impuro, então eu nunca vou poder ser um homem ou mulher de Deus. Quer dizer que isso é um equívoco. Porque foi justamente isso que fez com que Abraão, ele limitasse o agir de Deus. Porque ele associou a promessa de Deus à fraqueza que ele tinha. Qual era a fraqueza? Neste momento aqui, eram duas coisas negativas. Ele e Sara já eram avançados em idade, e ainda tinha a segunda coisa, que Sara era estéril. Então ele associou a sua promessa à sua própria debilidade. Ele relacionou as suas promessas com as suas debilidades. Queridos, quando nós fazemos isso, isso é fatal. Isso tira de nós completamente qualquer expectativa de alcançarmos. Por quê? Porque nós até cremos que Deus pode fazer, mas nós não cremos que nós podemos sustentar. E foi justamente isso que aconteceu com Abraão. Ele associou a promessa de Deus à sua própria debilidade.
E infelizmente nós agimos da mesma forma. Por isso Abraão questionou, por isso Sara riu. Eles não podiam gerar filhos. Por quê? Porque Sara era estéril. E agora estava gravado porque os dois já eram muito mais velhos. É por isso que tem muita gente que está me assistindo, que infelizmente vive em alguns aspectos da sua vida, uma vida frustrada. Já se desesperançou, já tirou toda a expectativa daquilo que você tem como sendo uma colheita, como sendo um propósito para a tua vida, você já desistiu. Por quê? Primeiro porque você não crê que Deus pode mudar isso, porque tem tantas coisas negativas, tem tantas coisas contrárias e você na verdade não crê. E isso se agrava quando você associa às tuas próprias debilidades. Tem coisa que você quer, mas você pensa, eu não vou, isso aí não vai acontecer na minha vida porque eu nem vida espiritual eu tenho. Isso não vai acontecer na minha vida porque eu realmente não estou nem orando. Ou seja, então você desiste, você para. Mas eu quero te dizer que isso é um equívoco, meu irmão. Porque da parte de Deus tem uma colheita sim para todos nós. Uma colheita que seja alinhada com o seu propósito, com o seu plano. Mas quando você associa o que Deus pode fazer ou te ajudar a conquistar, quando você associa com a tua incredulidade, com aquilo que tem a ver com as tuas debilidades, então naturalmente você ainda vai ser muito mais abatido e vai desistir muito mais rápido. Porque foi isso que aconteceu com Abraão. E isso explica o motivo, porque às vezes a gente questiona por que Deus ele fez tantas vezes a promessa para Abraão. Porque se você observar, desde que Deus chama Abraão, ele repete essa promessa constantemente por algumas vezes. Por quê? Porque Abraão não tinha um coração firmado naquilo que ele queria alcançar. Aposto, mas Abraão foi o pai da fé. Foi depois que ele passou por todo esse processo, depois que ele foi tratado, depois que ele aprendeu a confiar em Deus. É por isso que Deus precisou renovar tantas vezes. É por isso que Deus de vez em quando ele fala ao teu coração, meu irmão. É por isso que Deus renova as palavras na tua vida, justamente para que você passe a crer, para que você saia dessa posição de desistência. Coisas que você almeja, que você deseja, simplesmente porque você olha para as tuas debilidades, simplesmente porque você olha para os teus defeitos. Mas meu irmão, debilidade Deus restaura, defeito Deus conserta, Deus muda. O que você precisa querer, o que você precisa fazer é querer apenas. Não importa se você tem debilidade, se você tem defeito, se você tem ainda inclinação, é pecado, ok, Deus perdoa. Você só tem que se arrepender. Você só tem que realmente querer se libertar disso. Por quê? Porque tem uma colheita abundante para a tua vida, meu irmão. E você está abrindo mão da alegria, você está abrindo mão da tua própria felicidade, porque você não crê que Deus pode fazer. O que há de impossível para Deus? O que Deus não pode fazer? Qual situação Deus não pode mudar? Se Ele fez aqui nesse contexto da vida de Abraão e de Sara, Ele fez uma mulher estéril e já com 90 anos e um homem com 100 gerarem um filho. Justamente porque não tem coisas que sejam demasiado impossíveis para Deus. Nada pode impedir o agir de Deus. E você tem simplesmente abrido mão de uma vida satisfatória, de coisas que você sonha, de coisas que você almeja, que você deseja, mas que infelizmente você só se alegra quando vê na vida de outras pessoas, porque na sua vida você não crê. Meu irmão, muda isso a partir de hoje, em nome de Jesus Cristo. A colheita de Deus, meu irmão, ela é uma realidade para a minha vida e para a sua vida. Deus é Deus do impossível. O que você tem que fazer simplesmente é vencer as tuas fraquezas. O que você tem que fazer é simplesmente mudar as tuas atitudes. Abraão, infelizmente,
ele limitou o agir de Deus, porque ele não cria plenamente que Deus poderia fazer isso. Por isso ele questionou. O questionamento dele é muito claro aqui. Depois Sara também ri. E ela ainda tenta disfarçar, porque aí o Senhor fala para Abraão: por que Sara riu? E ela lá de dentro diz: eu não ri. E o Senhor diz: tu riu sim. Como que pode enganar a Deus? É claro que Sara estava simplesmente expondo a incredulidade dela. É claro que aqui Abraão também expôs a incredulidade deles. A questão, queridos, é que Deus, Ele mostra as suas promessas, Ele mostra sobre nossas vidas a colheita que pode acontecer. Mas a realidade é que nós temos que tomar posse. E é isso que muitas pessoas não entendem. E tomar posse, meu irmão, é muito além e muito diferente disso que virou um jargão dentro da igreja, que se libera uma palavra e eu tomo posse disso. Só porque verbalizou? Só porque falou que toma posse quer dizer que vai acontecer? Claro que não. Tomar posse, quando Deus fala algo, quando Deus libera uma promessa ou uma colheita sobre nós, é muito além de dizer apenas eu recebo. Não é apenas falar eu recebo que vai garantir que vai acontecer. E o exemplo de Abraão deixa isso muito claro. A gente não toma posse de uma promessa, de uma colheita, apenas com declaração verbal. Eu recebo. Porque muitos vivem declarando eu recebo e não recebe nada. Eu recebo e não muda na vida nada. Nada tem mudado, continua no mesmo jugo. Continua com a mesma frustração. Continua com os mesmos problemas. Eles apenas se agravam. Porque a promessa não é recebida apenas com verbalização, sem sentido, com declaração verbal. As promessas, elas são recebidas com atitudes em Deus. É por isso que independe das tuas debilidades pessoais. É por isso que independe da tua fé que remove montanhas, da tua fé estrondosa, independe disso. Porque Abraão, claramente, que foi considerado o pai da fé, Abraão, claramente, ele não tinha uma fé plena para receber o que Deus tinha prometido. Por isso ele questiona: eu tenho 100 anos, minha mulher tem 90 e é estéril. Mas sabe o que é que Abraão fez para que a promessa, para que aquilo que ele tanto desejava, aquilo que ele tanto queria, e Abraão já tinha simplesmente deixado isso de lado. Abraão, primeiramente, ele abriu mão do sonho dele. Por quê? Porque quando Deus faz a promessa na primeira vez, o que é que ele diz? O meu mordomo, o meu servo Eliezer é que vai herdar, o Damasceno Eliezer. Ele vai herdar a minha herança. E Deus diz: não. O teu herdeiro vai sair das entranhas de Sara. Deus deixa isso bem claro. O teu herdeiro vai ser gerado de ti e vai sair das entranhas da tua mulher. Mas Abraão, mesmo que ele não tivesse ainda uma fé plena, mas ele teve atitudes em Deus. E é justamente isso, meu irmão, que é determinante para nós alcançarmos as promessas. Independe, como eu disse, da tua fé estrondosa e exorbitante, da tua fé poderosa. Independe da tua pureza, da tua santidade. Porque Abraão, ele tinha as mesmas debilidades que nós temos. E ele, como nós, ele também limitou o agir de Deus. Porque ele duvidou e porque ele questionou. Mas a diferença é que Abraão, ele manteve as suas atitudes em Deus. Ou seja, Abraão não desistiu da sua colheita porque ele estava cercado e em si mesmo de debilidades. E tinha em si mesmo debilidades.
Ele estava cercado porque tinha tudo aquilo que era contrário, inclusive a esposa que era estéril, e ele pessoalmente tinha a debilidade dele, a incredulidade dele. Mas ele simplesmente não desistiu. O que Deus orientava, ele buscava fazer. O que Deus falava, ele cumpria. Ou seja, Abraão, ele teve atitudes em Deus. Ele não abriu mão do sonho que ele tinha. Como eu disse, ele já tinha desistido, porque ele já tinha determinado que o servo dele seria o herdeiro. Ele tinha desistido, como muitas pessoas que estão me ouvindo já desistiram. Você já desistiu, você já se entregou, você já não crê mais que pode acontecer a tua colheita. Eu quero te dizer que isso é mentira do diabo, meu irmão. Eu quero te dizer que isso é um engano das trevas. Eu quero te dizer que isso é uma mentira do diabo para que você viva debaixo de jugo de frustração. Essa não é a vontade de Deus para a tua vida, meu irmão. Creia nisso. Pode acontecer a tua colheita sim. Principalmente se você sabe que está alinhada com o propósito de Deus. Principalmente se você tem certeza que é o propósito de Deus, meu irmão, então não desiste. Se não é nada absurdo, como foi o caso do casal que eu falei, que a mulher teve que deixar o marido para ir para poder gerar um filho, se não tem nenhum desse disparate, então, meu irmão, creia que com certeza a tua colheita, ela pode ser uma realidade. Se você sabe que está alinhado ao propósito de Deus, então por que você desiste? Você desiste porque você baseia-se nas tuas próprias fraquezas, nas tuas debilidades, mas Deus ele pode te restaurar, Deus ele pode te perdoar, desde que você queira, desde que você mais uma vez foque no teu destino, desde que você foque na tua colheita e tire os olhos de você mesmo, porque para isso existe o perdão de Deus, existe a misericórdia, existe o renovo de Deus, para isso existe a intercessão do Espírito Santo. Eu sei que tem tantas pessoas que estão me assistindo que já abriram mão da sua colheita. Você já desistiu. Você não crê mais. Por quê? Porque já passou tanto tempo. Porque eu já tentei tantas vezes. Eu já fiz de tantas formas. Mas talvez porque você tenha feito justamente confiando em você. E não esperando em Deus. O próprio Abraão, ele tentou fazer isso, ele teve atitudes em Deus, mas ele cometeu o equívoco. Quando no momento que a Sara oferece para ele a serva dela, que era Agar, isso foi um equívoco, foi um erro terrível de Abraão. Mas existem duas coisas nessa atitude de Abraão. Primeiro, ele estava fazendo algo, ele estava tendo atitude. Ele não pode se negar que ele teve uma atitude. Por quê? Porque era para gerar um filho. Só que ele errou porque, infelizmente, ele não buscou a Deus. Ele teria que ter buscado a direção de Deus, porque ele tinha intimidade com Deus. Ele poderia invocar a Deus e buscar a direção. Senhor, isso aí faz parte do teu propósito? Ele não fez isso. Ele não fez isso. Então, naturalmente, esse foi o equívoco dele. Mas, por outro lado, ele agiu. Ele fez alguma coisa para que a sua promessa, para que a sua colheita se tornasse uma realidade. Ele fez errado, com certeza. Mas ele fez algo. O problema é que muitas pessoas estão totalmente desistidas. O problema é que muitas pessoas já abriram mão da sua colheita. Por quê? Porque não crê que Deus pode fazer. Porque olha para si próprio, para as suas debilidades, para os seus defeitos, para a sua vida, indisciplinada, e aí se agrava mais. Meu irmão, se a tua colheita ela é alinhada e está de acordo com o propósito de Deus, então, meu irmão, eu te digo, não desiste não, em nome de Jesus. Continua clamando, continua orando, mas tenha atitudes em Deus. Abraão, mesmo que ele tivesse essa debilidade de limitar o poder de Deus, a incredulidade afrontando ele a cada dia, mas ele não desistiu. Ele continuou cometendo erros, dando cabeçadas, como foi no momento em que ele gera Ismael em Agar, mas ele não parou.
Ele não desistiu. E ele pagou um preço pelo erro dele, com certeza. Mas a questão é que Abraão, ele não desistiu do sonho que ele tanto almejava. Ele não desistiu da sua colheita. Mais uma vez eu vou dizer, quantas pessoas estão me vendo e já desistiram daquilo que você tanto deseja? Daquilo que com certeza vai trazer para você felicidade, vai trazer alegria, satisfação. E você já desistiu? Você infelizmente se entregou àquilo que o império das trevas determina e estabelece sobre a tua vida: a frustração, a derrota, a tristeza, a amargura. Você já se entregou a isso? Lembra de Ana, que nós tratamos ontem? Ana estava com a amargura no coração, mas sabe o que ela fez? Ela foi orar. Ela poderia ter pego aquela amargura dela e ter liberado sobre a vida de outras pessoas. Ela não fez isso, não. O problema de algumas pessoas frustradas é que elas não têm a frustração delas só para elas. Elas falam para pessoas, elas multiplicam isso na vida de outras pessoas. Isso é um problema. Simplesmente porque limita o agir de Deus em relação à sua promessa. Ana, em vez de ficar com aquela amargura e despejar ou vomitar nas pessoas, ela foi clamar a Deus para que o coração dela fosse alinhado. Ana não limitou o poder de Deus, e ela com certeza foi muito abençoada. Abraão limitou o poder de Deus, mas ele não desistiu. Ele continuou tendo atitudes em Deus. Meu irmão, não desiste da tua colheita. Não desiste, meu querido, minha querida, daquilo que você tem sonhado, daquilo que você sonha há muito tempo, mas você tem dito que não é para você, que essa é a tua sina, que essa é a tua vida. Não é. Não é o propósito de Deus. Não é o propósito de Deus que aqueles que são solteiros e que já se desiludiram de não casar. Meu irmão, não é o propósito de Deus. A não ser que você tenha um chamado de Deus para ser o segundo Paulo. Mas você não tem esse chamado, você que é solteiro? Você sabe que você não tem esse chamado? Até porque você talvez não tenha nem orado nem buscado a Deus da forma como deveria. Se você sabe que não tem esse chamado, então eu te digo, não é a tua sina você ser solteiro. Não é a tua sina você viver recluso em si mesmo, apenas com aventuras passageiras, efêmeras, prejudiciais. O plano de Deus para você é que você se case, é que você alcance um cônjuge, um homem ou uma mulher, estou falando para os dois, que seja uma bênção na tua vida, que supra esse vazio que está no teu coração. É plano de Deus, é vontade de Deus. Não é bom que o homem esteja só. Então você que é solteiro, não se conforme sobre esse jugo. Não fique sob esse jugo de viver solteiro, de que você não é para casar. Isso é mentira do diabo. E infelizmente você tem crido nisso. Tem atitudes em Deus. É plano de Deus, é colheita de Deus, que o teu casamento, aqueles que já são casados, sejam abençoados, tenham alegria, tenham concordância, tenham felicidade, tenham satisfação. Se o teu casamento não está bem, meu irmão, se o teu relacionamento conjugal não está manifestando satisfação, alegria, meu irmão, não pare de sonhar com isso. Não pare de sonhar. Eu aposto mais um casamento, um relacionamento conjugal depende de duas partes, é verdade, mas se você, que tem consciência, você faz a sua parte, Deus vai te justificar. Mas Ele vai te abençoar e vai te dar um casamento abençoado, sim. Não abra mão do seu casamento, não abra mão do teu relacionamento. Não desista da alegria, da satisfação de ter um casamento aonde haja amor, aonde haja tolerância, compreensão, aonde haja satisfação. É plano
É propósito de Deus, sim, que o seu casamento seja abençoado. O teu casamento abençoado e pleno é uma colheita de Deus, sim. Não desista. Busque direção de Deus. Busque sabedoria. E Deus com certeza vai te abençoar. É colheita de Deus, irmão, que os teus filhos sejam abençoados. É colheita de Deus que os teus filhos sejam estabeleçam o teu legado. Essa é a vontade de Deus. Esse é o propósito, esse é o plano de Deus. Não desista, você que é pai, você que é mãe. Não deixe que o teu filho se entregue aos erros, não deixe que seu filho se entregue aos pecados, a coisas erradas. Não desista desse sonho, teu filho é uma bênção. Os teus filhos são uma bênção, teu filho, tua filha. Não desista disso em nome de Jesus. Creia no poder de Deus. Não limite o agir de Deus em relação às coisas que você quer. Isso se aplica a tudo. Se aplica à nossa vida profissional, financeira, material. Meu irmão, aquilo que é o propósito de Deus, nós não devemos jamais abrir mão. Nós não podemos limitar o agir de Deus, porque as nossas colheitas, as colheitas satisfatórias, que estão de acordo com o propósito de Deus, elas têm total associação em nós crermos no poder de Deus para estabelecer essas colheitas sobre as nossas vidas. Se você não tem uma vida alinhada, faça como Abraão, tenha atitudes em Deus. Ele tinha incredulidade no seu coração, ele tinha limitações, mas ele continuou buscando. Não desiste da tua colheita não, porque Deus com certeza não vai se agradar da tua desistência. Há uma colheita da parte de Deus sobre a sua vida. Uma colheita plena, abundante, uma colheita satisfatória. Você só tem que não limitar o agir de Deus. Deus pode fazer isso sim. Deus pode mudar sim. Deus pode trazer vida sim. Porque Ele fez com que uma mulher estéril gerasse um filho. Ele fez com que um casal um de 90 e outro de 100 gerassem um filho. Então, meu irmão, não desista da sua colheita, não desista do seu propósito. Não limite o poder de Deus, porque não há nada impossível para Deus. Se o que você quer cumpre o critério, de acordo com o propósito de Deus, é justo, é verdadeiro, não prejudica pessoas, está alinhado aos princípios de Deus, então, meu irmão, não desiste disso não. Continue buscando, continue orando. Não se permita que as tuas debilidades pessoais te parem. Porque debilidade, como eu disse, Deus cura, Deus restaura, Deus transforma, Deus regenera. Apenas tenha atitude em Deus. E você vai ver como a tua colheita, ela vai acontecer e você vai poder glorificar a Deus com a tua vida. Porque essa é a vontade dEle, é que nós glorifiquemos o Seu nome pelo nosso testemunho. Isso Deus não tem só para alguns. Ele tem para todos aqueles que creem e que invocam o Seu nome. Faça isso e você com certeza vai ser abençoado e você vai ter uma colheita abundante. E eu queria agora neste momento orar por todos aqueles que ouviram e que ouvirão esta mensagem. Pai, no nome de Jesus Cristo, meu Deus, eu me coloco em Tua presença, em oração, em concordância com todos aqueles que estão acompanhando esta live, meu Deus, e que estão também orando juntamente na sua casa, Pai. Eu quero lhe pedir, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha renovar, meu Deus, a fé, que o Senhor venha renovar, meu Deus, a motivação, meu Deus, que o Senhor venha renovar, meu Deus, os planos e os propósitos de todas as pessoas, meu Deus, que desistiram da sua colheita, Pai. Todas as colheitas que são alinhadas ao Teu propósito e ao Teu plano perfeito. Todas as colheitas, meu Deus, que cumprem os critérios, meu Deus,
de acordo com os princípios da Tua palavra. Eu oro para que essas pessoas que abriram mão, que desistiram, meu Deus Pai, no nome de Jesus Cristo, que cada uma delas seja renovada agora. Que elas retomem, meu Deus, a sua posição de não abrir mão, meu Pai, desta colheita para viverem uma vida frustrada, para viverem, meu Deus, uma vida sem expectativa, uma vida de tristeza. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, muda a mentalidade dessas pessoas, muda, meu Deus, a visão dessas pessoas. Em nome de Jesus Cristo, muda a atitude delas, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Mas não permita, meu Deus, que os teus filhos desistam, meu Pai, da sua colheita, meu Deus, porque essa não é a tua vontade, Senhor. Esse, meu Deus, não é o teu propósito para nenhum de nós, meu Deus. Não é o teu propósito vivermos, meu Deus, sob jugo. Não é o teu propósito vivermos sob fardo, Senhor. Não é o teu propósito, meu Deus, vivermos sem satisfação, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, eu lhe peço que o Senhor renove e restaure. Espírito Santo, toca, meu Deus, toca, Espírito Santo, em cada pessoa que está sendo neste momento ministrada, que está ouvindo esta oração. Todos aqueles, meu Deus, que desistiram, todos aqueles que têm simplesmente se submetido a uma vida alienada ao teu propósito e à tua colheita, meu Pai. Restaura essas pessoas, Senhor, revigora, fortalece, em nome de Jesus Cristo, e que cada uma delas, Senhor, seja posicionada, meu Deus, que a tua graça, a tua misericórdia, meu Deus, e o teu amor toque em cada uma delas, Senhor. Que elas deixem de olhar para as suas debilidades, para as suas fraquezas pessoais, meu Deus. Que elas deixem de olhar para as suas limitações e para aquilo que é improvável, meu Deus, mas que elas passem a olhar para ti, meu Pai. Que elas não limitem mais, meu Deus, o teu poder e o teu agir, mas creiam que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Deus, meu Deus, que faz tudo onde não tem nada, o Deus que cria, meu Deus, que pode criar, que manifesta um poder criativo, Pai, um Deus que é todo-poderoso, e que por esta fé, meu Pai, essas pessoas, elas estejam mais uma vez na rota, meu Deus, da sua colheita, e elas, pelo seu posicionamento, elas possam contemplar os frutos desta colheita, meu Deus, as mudanças, a renovação, até elas alcançarem a colheita plena. Eu declaro isso, meu Deus, e te agradeço, no nome de Jesus Cristo, Pai. A ti, meu Deus, por este momento precioso, eu dou a honra, a glória, o louvor e a adoração, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.